Nesse vídeo você vai conhecer a história do Playboy da Pedreira. Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, o chefão de uma das maiores facções criminosas do estado. O Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, ele tinha tudo para ter um futuro promissor antes de entrar para o mundo do crime. Logo quando ele veio ao mundo, no dia 1º de março de 1982, ele já foi morar num lugar privilegiado, uma cobertura de um prédio em Laranjeiras, um bairro de classe média alta localizado na zona sul do Rio de Janeiro. O pai dele, que gerenciava uma banca de jornais, tinha condições, além disso, de bancar que ele estudasse em uma escola particular tradicional da região. Mas a verdade foi que mesmo com essa vida mais confortável, o jovem Celso, com seus 15 anos, ele entrou para uma quadrilha, a quadrilha de Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom. Outro bandido que era bem famoso no Rio de Janeiro, por intermédio de um padrinho, aos 18 anos ele foi parar na aeronáutica. Olha só que curioso, onde ele aprendeu a manusear armas pesadas, que isso obviamente agregaria muito na sua carreira do crime aí mais tarde. Durante essa época da vida, o Playboy ele basicamente tinha uma vida dupla. Ele era militar da aeronáutica, mas também praticava crimes. O cotidiano de assaltos não era o suficiente para o Playboy, e aos poucos ele passou dos roubos para o tráfico de drogas. Aos 21 anos, o Celso finalmente foi preso e condenado, pegando uma pena aí de 15 anos e 8 meses. Ele rapidamente ganhou uma liberdade condicional. Durante esse período ele foi para outro nível da criminalidade, ao roubar 11 fuzis de um quartel e vender para um traficante do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Pimenta também passou a se especializar em assaltos de carros, desmanchando e abandonando os veículos na zona norte do Rio. E um maluco, ele era um pacote completo da bandidagem. Mas houve um momento onde a sua facção perdeu força dentro do Complexo da Maré e o Playboy então decidiu que era hora de mudar de casa. Ele se refugiou para o Complexo da Pedreira. A sua vida no crime se fortaleceu lá no Complexo da Pedreira, onde ele ergueu o quartel-general de sua facção durante os anos de 2010 a 2015. Lá então ele comandava uma das maiores facções do estado, a ADA, que é Amigo dos Amigos, com um poder bélico estimado de mais de 300 fuzis. Além disso, ele gostava de ações ousadas. Uma das mais famosas atribuídas a ele foi o roubo de quase 200 motos do pátio do DETRO. Isso mesmo, DETRO, não é Detran não, tá? O Departamento de Transportes Rodoviários, no fim do ano de 2014. Quase 200 motos que haviam sido rebocadas foram roubadas de um prédio do DETRO que fica em Coelho Neto, na zona norte do Rio. Um bando liderado pelo traficante Playboy teria invadido o local na madrugada do dia 31 de dezembro. Segundo testemunhas, foi uma ação cinematográfica. O bando, com mais de 100 pessoas armadas, invadiu o depósito e rendeu apenas 2 seguranças. As 193 motocicletas foram retiradas aqui, empurradas, algumas pilotadas e outras transportadas em veículos. A polícia esteve hoje no local, que guarda mais de 5.000 motocicletas, e não encontrou uma única câmera de segurança. Outra coisa é que o Celso ele não tinha medo de sair invadindo morros alheios para tomar. O general, como era conhecido dentro da facção, ele era esperto e tinha sempre planos bem elaborados para conseguir o que queria. Fora que o desgraçado ainda provocava os seus rivais. O Playboy meio que se tornou um inimigo mortal, por exemplo, do traficante Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, que era da facção rival do Comando Vermelho, chegando até mesmo a publicar vídeos e áudios desafiando. Quem tá falando aqui é o Playboy, pô. Ó, pode avisar o cuzão do Marreta, Jorge Tuco, correr aqui por perto eu vou lamber tudo, porra. Pode vir com o bondão, da onde for, parceiro. Pode vir com o bondão da onde for. Vai trocar tiro com nós a noite toda e no outro dia os caras vão voltar. Tu acha que tu pode aguentar nós, biscoitão? Nós com 80 fuzil toda hora quebrando tudo aí? O fato foi que os crimes e atitudes como essas fizeram o Pimenta, o Playboy, ele ser o homem mais procurado do Rio no auge dos seus 33 anos. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$50 mil somente por informações que levassem ao paradeiro dele: a morte de Playboy. Em agosto de 2015, o Playboy foi morto em uma operação da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal, dando fim então ao seu reinado de tráfico e terror.
A gente já sabia a casa que era. Então a gente entrou na favela, ali na Pedreira, tomamos a favela, teve um tiroteio lá na favela. Aí os dois nossos entraram na casa dele, ele botou as duas mãos pra fora, virou e falou: sou playboy, perdi. Só que ele estava acostumado com perdi, neguinho chegava lá, levava um dinheiro e ia embora. Só que, meu irmão, na hora que entrou, ele estava com a Glock na mão, já tomou 2 tiros, um no peito e um do lado, assim, na lateral da barriga. Ainda estava vivo, mas chegou no hospital morto, né? Segundo os comandantes da operação, Playboy estava armado com uma pistola. Ele reagiu ao ser encontrado pelos policiais.